nunca esqueceu onde guardou um molho de chaves ou teve que recomeçar várias vezes determinada tarefa. Dificuldade de concentração e falta de atenção são normais em qualquer pessoa. Porém, existe uma parcela da população que sofre de hiperatividade e déficit de atenção, uma síndrome que durante muitos anos não foi reconhecida. O TDAH é um problema sério e exige tratamento e cuidados específicos. Em cerca da metade dos casos, o transtorno acompanha a pessoa ao longo da vida. O que é o TDAH? O TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico, né, que se considera um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma maneira diferente de maturação cerebral, que ocorre em torno de 6% das crianças, né, que predispõe ela a ter bastante hiperatividade, desatenção, impulsividade. Eu sempre me sentia assim esquisito, assim, comparado aos meus outros colegas, porque todo mundo conseguia ir bem na aula, ninguém era tão palhaço que nem eu. O déficit de atenção e hiperatividade aparece mais na sala de aula. É muito comum que os professores sintam que tem alguma coisa errada. Ué, mas aquela criança ali tem alguma coisa a mais, ela não para quieta na cadeira, né? Ou ela está sempre olhando pela janela, esse tipo de coisa. Não sei como é que era contigo. Por exemplo, na sala de aula, é um exemplo clássico. O professor está lá na sala de aula, está passando uma matéria importante. De repente, minha cabeça, eu tô, sei lá, eu tô numa praia, sabe? Eu tô, sei lá, fazendo uma coisa nada a ver. E quando eu vejo, assim, eu volto e já parece que acabou a aula, sabe? Até principalmente, assim, na minha época da escola, assim, como foi na sexta série, sabe? Até a sexta série eu ia muito mal na aula, eu sempre arrumava problemas, os professores sempre tinham que ficar no meu pé, então eu fiquei com uma fama ruim, sabe? E como que a gente pode diferenciar uma agitação normal da infância, uma criança agitada, de uma criança portadora de TDAH? Fazer essa diferenciação é que permite que não se exceda no diagnóstico, que é dos grandes cuidados que se deve ter, porque agora até um transtorno da moda, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Geralmente é fácil de ver, porque assim, essas crianças são muito mais agitadas do que as dos seus pares. Uma maneira de diferenciar isso é chamar a professora, né, ou fazer uma entrevista com a professora e perguntar, olha, tu acha que ele está acima do que tu vê as crianças na tua experiência? Então, assim, geralmente é um dos passos importantes, né, no diagnóstico, né? As escolas estão preparadas para lidar com crianças portadoras de TDAH? Existem algumas iniciativas que estão se mostrando bem positivas, de algumas escolas que têm tentado buscar adaptações curriculares, realizar algumas acomodações, mas infelizmente isso são iniciativas isoladas, a grande maioria das escolas como instituição. E os próprios professores não estão preparados ainda para receber. Os professores são os profissionais que teriam condições de ver essas crianças dentro do que é esperado para aquela faixa etária. Então eles são os profissionais que podem perceber bem, essa criança é mais desatenta do que os meus outros alunos. Ele tem um comparativo? Exatamente, que muitas vezes no consultório a gente não tem. E nesse contexto, como é o cotidiano na escola de uma criança portadora de TDAH? Existem assim algumas características que são comuns. Por exemplo, as crianças são mais lentas, as crianças com déficit de atenção são desorganizadas, elas têm muita dificuldade em planejar. Então, por exemplo, eu vou escrever uma produção de texto. É uma tarefa muito complicada, porque eu tenho que ter ideias, organizar essas ideias, colocar essas ideias no papel e dentro de um tempo determinado que a escola coloca. É uma sequência de habilidades que tem que ser desempenhadas e que não se consegue muitas vezes. E que tipo de estratégia que a gente pode usar para facilitar o aprendizado dessas crianças? Uma estratégia que é bem adequada é valorizar quando a criança faz um trabalho bem feito. Geralmente as crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são chamadas a atenção do que elas não conseguem fazer. E uma estratégia é fazer o contrário, é chamar a atenção quando ela consegue fazer. E quando ela não consegue, bem, deixar passar. Então elogiar atitudes positivas. Detalhes no comportamento do seu filho podem não ser apenas travessura.
Fique atento se ele é muito agitado, se perde objetos importantes constantemente, se não consegue se concentrar em jogos e tarefas e se não consegue ficar sentado por muito tempo.